Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série As Mulheres Vikings. Aula 2: Fontes, Métodos e Limites. Nas vitrines de vidro ao longo das paredes estavam objetos funerários menores e mais pessoais dos tesouros encontrados em Ozenberg. Ali havia sapatos em couro macio e até um estranho balde feito em madeira, adornado com figuras esmaltadas de homens sentados na posição de lótus. Pareciam pequenos budas carrancudos. A verdade é que um visitante, ao passar nesse museu, tem uma profunda impressão daquela história e daquele passado. Uma das mulheres sepultadas naquele monte nitidamente era rica, não só rica, como também imensamente influente. Temos que pensar que, julgando pela grandiosidade do sepultamento, essa mulher que aqui outrora jazia era, na grande realidade, uma figura com poder. Essa é uma época de ambição e poder masculinos, mas ela, de alguma forma desconhecida, ascendeu, chegou ao ápice, inspirou amplo poder, lealdade, respeito e obediência. Mas o nosso objetivo é saber quem era ela. Uma mulher de sangue real, uma governante pelo próprio direito, ou seria algo mais complexo? E quem era aquela outra mulher sepultada ali com ela? Assim como você, que chegou aqui na nossa primeira aula, eu também quero saber mais sobre essas duas mulheres. E não só sobre essas duas, mas sobre as mulheres vikings como um todo, e daí a origem da nossa série de encontros. O fato é que eu tenho que fazer uma aula de advertência, porque se vocês começarem a pesquisar histórias, biografias de mulheres vikings, você vai, como eu, se ver diante de relativamente poucas, para não dizer quase nulas, informações. Mesmo se você recorrer a algumas obras populares, cada vez mais fácil o acesso, obras sobre a história do período da Era Viking, os autores vão tender a dedicar apenas algumas páginas ou, no máximo, um breve capítulo àquilo que nós vamos dedicar um curso inteiro, ou seja, às mulheres vikings. É quase como se essas mulheres nunca tivessem existido. Mas é claro, como nós já sabemos e temos indicação, elas existiram. E como aprendemos no Museu do Navio Viking, algumas dessas mulheres viveram histórias absolutamente extraordinárias. Por que elas foram relegadas, portanto, ao esquecimento de uma forma tão eficaz? Parte do problema reside na escassez de registros históricos que estão escritos, que falam sobre essas mulheres. Os vikings, ao que parece, tinham pouco ou nenhum interesse em escrever livros ou longos textos em prosa. Os antigos vikings costumavam ser mestres da palavra falada e não da palavra escrita. Como resultado, não nos deixaram histórias nem crônicas detalhadas do seu sistema de escrita rúnico. Mas é bem verdade que, em ocasiões festivas na Escandinávia,
Os contadores de histórias, os poetas, os chamados escaldos vikings, encantavam os ouvintes com todo tipo de contos, desde lendas heróicas até sagas familiares e histórias de casas reais. Alguns desses contos descreviam a vida das mulheres nórdicas. Elas poderiam ser, em muitos casos, escravas, guerreiras, rainhas. Poderiam ser feiticeiras e também exploradoras. Algumas dessas histórias se tornaram parte de uma rica tradição oral transmitida de geração em geração no mundo nórdico. Um século ou mais após o fim da Era Viking, estudiosos cristãos, residentes principalmente na Islândia, começaram a registrar algumas dessas antigas histórias e começaram também a criar contos de sua própria autoria. Hoje, essas obras são conhecidas coletivamente como as sagas islandesas, ou simplesmente como sagas. Os estudos acadêmicos demonstraram que, embora algumas delas contenham informações sólidas, outras devem ser vistas com ceticismo, a menos que possam ser verificadas com outros tipos de evidências. Separar o que é confiável do que é fantasioso pode ser extremamente difícil às vezes. Pesquisadores interessados na vida das mulheres vikings também vão enfrentar muitos obstáculos como esse. Nas Ilhas Britânicas e em outras partes da Europa, os cronistas que viveram durante a Era Viking fizeram pouquíssimas menções às mulheres nórdicas ou a quaisquer outras mulheres, aliás, nos seus textos. A alfabetização na época era, em grande parte, embora não exclusivamente, domínio dos homens, e os escritores homens tendiam a se concentrar quase que exclusivamente nas atividades do seu próprio sexo. Vamos tomar como exemplo as famosas crônicas anglo-saxônicas. Escritas no inglês antigo, são geralmente consideradas um dos registros históricos mais importantes que nós temos sobre os ataques, as guerras e as conquistas vikings na Europa Ocidental. As famosas razias, lideradas pelos guerreiros do norte, foram contadas e recontadas nas crônicas anglo-saxônicas. Mas um estudo de 2007, conduzido por Sandra Jane Bracegirdle, então estudante de pós-graduação da Universidade de Manchester, revelou que 683 dos 736 indivíduos que foram mencionados nas crônicas eram homens. Nós estamos falando de 92,8% de todos os mencionados nas crônicas são homens. Esse viés absolutamente acentuado não era, nem de longe, incomum. E essa é uma noção que nós temos que ter nesse curso. Nós estamos aqui para falar daqueles 7,2% que sobraram. Os autores de outras 3 obras históricas, referências da Era Viking, também foram, para ser singelo, negligentes com as mulheres. E isso vai diretamente nesse estudo feito na primeira década do século XXI, conduzido por Bracegirdle. De fato, os autores praticamente apagaram as mulheres da história. E é por isso que vocês não vão encontrar por aí com facilidade as informações que nós vamos ver nessa série de encontros. Diante desses problemas, a maior parte dos especialistas, não só na Era Viking, mas também naquele período, evita fazer estudos juntosos sobre mulheres e vão optar por temas que forneçam necessariamente mais material para pesquisa. Afinal, quem quer pesquisar aquilo que não tem quase nenhuma informação? Olha, aqui estamos nós. Depois do que nós soubemos sobre o acervo do museu em Oslo,
O que vem à tona é a ideia, é a percepção de que há, sim, histórias importantes, histórias a serem contadas sobre essas figuras misteriosas. E é claro que a ideia de contar essas histórias é o que nos atraiu de uma forma muito profunda e indelével a criar essa série de encontro dedicada às mulheres vikings. Esse curso não seria possível no século passado, no século XX. Somente com as novas descobertas arqueológicas do século XXI é que nós temos a ocasião de lançar uma nova luz sobre os vikings, desde as suas origens de uma sociedade militarizada na Escandinávia até a composição de seus diversos exércitos no exterior. Pelo menos desde o século XIX, a maioria dos pesquisadores escandinavos acredita que os homens e as mulheres vikings habitavam duas esferas de influência muito separadas, muito diferentes. Era como eles residissem em dois planetas completamente distintos. Eu estou aqui exagerando, mas é para deixar vocês com a ideia muito firme na cabeça. Dizia-se que os homens vikings habitavam a esfera pública. O seu domínio natural, o domínio masculino, era fora do lar. Ali, eles eram livres para tomar decisões, exercerem a sua autoridade. E como seus horizontes eram amplos, eram expansivos, os homens eram livres para viajar e se tornarem saqueadores, comerciantes, exploradores, guerreiros, comandantes militares e governantes de chefaturas e de reinos. Mas e elas? E as mulheres vikings? Elas, por outro lado, eram vistas como guardiães do privado, da esfera privada. O seu domínio era, em grande parte, o lar, onde cozinhavam, limpavam, cuidavam das crianças, vestiam suas famílias. Como resultado, os horizontes dessas criaturas, desses humanos, era muito mais limitado do que aquele horizonte infinito dos homens. A verdade é que o mundo era um infinito particular dos homens e que o recôndito do lar era o elemento finito particular das mulheres. Uma ideia frequentemente expressa é a de que a visão de mundo das mulheres era, consequentemente, limitada quando comparada à dos homens. Essa é uma ideia que frequentemente aparece expressa em pinturas e outras representações da vida viking. Marianne Moen, chefe do Departamento de Arqueologia do Museu de História Cultural em Oslo e, claro, especialista na era viking, afirmou: quando você entra num museu, é provável que você encontre mulheres em dois papéis, segurando bebês ou cozinhando. Então, esse é um conceito que é influente e vai moldar de uma forma profunda e indelével todo o campo da pesquisa dos vikings até agora, até o século XXI. Mas nós não podemos ignorar que até aqui elas foram apagadas, sublimadas, negligenciadas e ocultas da história. Queremos saber do ínfimo percentual daquelas que não tiveram voz. Como esse conceito de esferas separadas do público masculino e do privado feminino vai moldar muito, ele também vai funcionar como uma venda nos olhos. Então, não se iludam, porque qualquer descoberta que não se encaixava nas ideias dominantes passam a ser ignoradas, sumariamente
rejeitadas. E eu não vou dizer que isso acabou, porque é um tipo de pensamento limitado que persiste até hoje. Então, esse é um curso que nós temos que ter calma, porque nós andamos contra a maré. Estamos remando contra a força de séculos de história que vem para apagar e obliterar essas vozes. Mas a boa notícia é que nas últimas décadas, com a crescente participação de mulheres na arqueologia, vamos ver um questionamento dessas premissas. E ao examinarmos uma ampla gama de achados arqueológicos com a mente mais aberta, menos machista e tendenciosa, vamos ver descobertas de que essas duas esferas eram, na verdade, muito mais permeáveis do que anteriormente se pensava. O que isso quer dizer na prática? A constatação de que algumas mulheres vikings podiam atuar e, de fato, atuavam na esfera pública. Algumas mulheres chegavam a se tornar guerreiras, comandantes militares, por exemplo. Talvez o gênero seja algo que se possa, por assim dizer, presumir em certas circunstâncias. É uma ideia que teria sido considerada na geração anterior de arqueólogos como uma heresia e hoje já é cada vez mais admitida. E é claro que eu e você estamos aqui juntos, intrigados por esses acontecimentos. Estamos ansiosos para descobrir outros papéis que as mulheres desempenharam nas grandes empreitadas da era viking. Será que essas mulheres participavam das razias famigeradas vikings? Será que elas também estavam à frente do comércio? Será que elas exploraram terras distantes? É algo que nós devemos considerar. Se nós pensarmos pela lógica, parece improvável que eu tenha 50% aproximadamente da população, portanto, uma enorme força de trabalho, subutilizada, única e exclusivamente na tarefa de dar de comer aos filhos, cuidar dos lares, construir frotas e equipar exércitos. É difícil acreditar que todas essas mulheres tenham ficado em casa quando os maridos iam, seguindo o pendor do próprio espírito viking, atender ao chamado da aventura e da exploração em terras estrangeiras. Se aquilo estaria no sangue desses povos, por que que elas também lá não iriam se movimentar? Então é na busca dessas histórias, portanto, histórias perdidas, eu devo dizer, das mulheres vikings, que, como em muitas outras jornadas, é uma história repleta de reviravoltas, com muitos becos sem saída, com muitas armadilhas, com frustrações excessivas, porque, como eu disse, estamos em busca daquilo que não tem voz, daquilo que foi apagado, daquele percentual ínfimo, né? E, afinal de contas, falamos de mulheres, mulheres do norte global, né? Vikings, que viveram e morreram há mais de 9 séculos. E o que resta ao estudante? Onde vamos nos ater? Ao que vamos nos apegar para seguirmos juntos ao longo dessas 25 aulas? É no registro arqueológico. Mas, seguindo o que eu acabei de falar, o registro arqueológico das suas vidas, por mais extenso que possa ser, consiste em pistas fragmentárias. Eu tenho ossos em decomposição, eu tenho joias corroídas, tecidos apodrecidos, fileiras de rebites de navios enferrujados que estão no solo,
E o que é preciso fazer para conseguir compor um relato coerente e coeso como o que nós vamos pretender? A verdade é, para dar sentido a isso tudo, nós e os arqueólogos trabalham em conjunto com cientistas de outras áreas e vão de forma lenta e progressiva extraindo todas as informações possíveis dessas descobertas para construir imagens de um passado por meio de comparações cuidadosas, por meio de inferências, por meio de deduções. É como montar um quebra-cabeça de 15 mil peças sem ter a foto da caixa. Não é fácil, não é mesmo. Existem limites evidentes para aquilo que se pode aprender aplicando os métodos que nós temos à nossa disposição. Os arqueólogos, para nossa infelicidade, não conseguem nos dizer, por exemplo, quais são os pensamentos que passam pela cabeça dessas mulheres vikings. Que desejos as impeliam, que sonhos as impulsionavam dia após dia. E como resultado, as figuras que vão emergir das páginas de uma pesquisa científica, como a que nós fizemos para compor esse curso, muitas vezes parecem pálidas, parecem sombras delas mesmas. E qual é a saída? Saída é nós usarmos, talvez, aquilo de mais interessante que acade ao gênero humano, que é um pouco de imaginação. Para facilitar o nosso trabalho nesse curso, vamos dar vida aos temas escrevendo alguns retratos ficcionais dessas mulheres nórdicas, algumas das suas filhas, inclusive. Claro que não são retratos ficcionais construídos no vento, não são retratos ficcionais costurados com linhas invisíveis. Eles vão ser construídos com base na descoberta arqueológica específica, com base num relato histórico específico. Mas o objetivo de incluir ficcionalidade dentro do cientificismo, dentro da ciência, pode causar espanto para alguns, mas vem a ser como uma luva aqui na nossa série, porque permite a materialização diante dos nossos olhos dessas mulheres. Coisa que, com o exclusivo uso científico, nós não poderíamos. É por isso que essas mulheres nunca tiveram voz. Então, vamos usar um pouco da nossa experiência com a literatura e o nosso zelo e apreço pelas descobertas arqueológicas, científicas e históricas. Vamos juntar o melhor de dois mundos com a liberdade que um curso como esse nos permite, que é ter acesso ao material, mas também aqui entre nós fazer o que nós queremos, e vamos ver juntos essas mulheres se materializarem diante dos nossos olhos, vestidas com túnicas de lã rústica, adornadas com fina seda persa, em vestes bordadas e espessas com suas peles nórdicas. Essas mulheres vão usar relicários irlandeses que foram saqueados nas razias, relicários em volta de seu pescoço, anéis árabes nos dedos. São mulheres que compõem poesia, conduzem solenes cerimônias de bebidas em festas, incitam seus maridos a maiores demonstrações de coragem no campo de batalha, incutem valores marciais em seu filho, criando os guerreiros do futuro daquela era. Essas mulheres que nós vamos encontrar participam de rituais de culto, testemunham sacrifícios de sangue em bosques sagrados. Essas mulheres são vendidas como escravas. E longe de ficarem sentadas em silêncio, à margem, segregadas, algumas dessas mulheres
desempenharam papéis vitais nos grandes eventos da era viking. Vão equipar as famosas frotas que devastaram as costas e os rios da Europa. São mulheres que viajaram pelas antigas rotas fluviais da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, se estabeleceram em postos avançados fronteiriços, fornecendo bens e serviços para o comércio oriental. Participaram das primeiras expedições de reconhecimento no Atlântico Norte e driblaram os mortais blocos de gelo do Ártico para alcançar as costas distantes da Groenlândia e da Vinlândia. Algumas dessas mulheres, sem dúvida, dominaram a arte da magia da batalha. Para os guerreiros vikings, o combate era um estado de espírito, uma consciência moldada por profundas crenças religiosas, imbuída da percepção de seres sobrenaturais ferozes, sedentos por carnificina e destruição. Era um reino sombrio, onde feiticeiras invocavam espíritos para trazer desastre a um exército inimigo ou vitória para um lorde, para um jarl escolhido. Segundo Neil Price, na Guerra Viking, a magia era tão importante para a luta quanto afiar a espada. E a maior parte dessa magia era praticada por mulheres. De fato, uma dessas feiticeiras foi aparentemente enterrada com os instrumentos dos seus encantamentos num túmulo próximo a uma imensa fortaleza construída na Dinamarca pelo famoso rei viking Harold Bluetooth, Haroldo o Dente Azul. Portanto, hoje, em pleno século XXI, diversas mulheres vikings notáveis ainda são lembradas pelo nome. Uma rainha viking, Nuti, teria flertado descaradamente com um belo embaixador da Andaluzia chamado Al-Ghazala, enviando a ele mensageiros pedindo para que viesse visitá-la todos os dias. Uma outra mulher da realeza, a princesa Olga de Kiev, ou Kiev, liderou uma grande delegação comercial russa à corte do imperador bizantino em Constantinopla. O imperador Constantino VII ficou tão intrigado com Olga de Kiev que a recebeu numa série de recepções oficiais e teria lhe proposto o casamento, uma oferta à qual ela recusou. Então, à medida que nós desvendarmos juntos, um relato após o outro, unindo arqueologia, história e ficção, com a dose certa temperada e a mão justa, uma coisa vai ficar muito clara aqui nesse curso. Algumas mulheres vikings encontraram, sim, oportunidades para levar vidas tão ricas e fascinantes quanto a dos seus homens. E é só por isso que já vale a pena nós nos aventurarmos para conhecer essas figuras. Nas aulas que se seguem, eu vou explorar com vocês as histórias dessas mulheres, desde poderosas rainhas e feiticeiras até audaciosas guerreiras e navegadoras, passando por humildes tecelãs e escravas. Cada uma a seu modo interessante, cada uma a seu turno, silenciada e apagada. E aqui conosco, elas vão mais uma vez receberem sua voz de volta quase um milênio depois. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês para o gatilho do nosso próximo encontro e nós vamos cumprir essa promessa e começar a desvendar a fascinante história daquelas mulheres de Ozenberg que foram sepultadas em meio a tanto esplendor na costa sudoeste da Noruega. Nós terminamos o encontro passado, o primeiro da série, comentando a sua história, mencionamos tudo o que aconteceu, pelo menos contextualmente, e nessa oportunidade, juntos, vimos que os desafios não são poucos. E eu tenho que deixar esse alerta. Sempre que você achar que nós temos poucas informações, volte a esse segundo encontro, eu tenho certeza que você vai me dar um pouco mais de liberdade para, junto com você,
criar o enredo necessário para dar voz a essas mulheres vikings. Até o próximo encontro.